Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais uma live aqui do canal. Se você está assistindo depois, é um vídeo, não é uma live. Hoje a gente vai ranquear os participantes do BBB 25, essa grande, inesquecível edição, com muitos babados, com os melhores participantes, de acordo com que ranking? O meu mesmo. Aqui, então, eu que fiz esse ranking aqui. Os rankings são é, Nem Devia Ter Entrado, Planta, Oscar de melhor ator, melhor atriz, Beleza Se Esforçou, Beleza ou Se Esforçou, né? Beleza Se Esforçou. Carregou nas costas e mereceu ganhar. Agora vamos começar. Eu coloquei em ordem alfabética, só que, como eu sou da letra C, e eu tava quase sempre ali no começo, e eu vi que o programa sempre começa pelo começo, pela letra inicial, eu fiz ao contrário. Então vai começar do V e o último vai ser o A. O primeiro vai ser o V, porque eu sou assim. Quero fazer ao contrário. Então, a Vitória. A Vitória, vamos analisando ela no jogo, né? Teve ali uns babadinhos com ela, só que basicamente quem chamou os babados da maioria das coisas foi a Tamires e a Camila. Então, na verdade, tem muita gente que pode pensar que ela deu o que falar, que ela deu polêmica. Ai, mas teve um monte de polêmica com a Vitória. Não. A Vitória, a única coisa que ela fez foi reclamar com o João. No dia que o João falou, gritou lá com ela deu um pitizinho lá, um semi-piti, né? Mas sempre muito educada, porque não pode gritar. Não pode gritar com as pessoas. Você tem que discutir falando educadamente, em voz em tom baixo. Então foi a única vez que ela deu uma chacoalhada ali, mas na verdade ela é uma planta, né? Quando deu as polêmicas, na verdade, quem tava causando não era ela, era a Camila. Então ela, na verdade, nem respondeu às polêmicas, ela ficou na dela. Só teve o seu Fifi. Depois que o seu Fifi apareceu, ela foi resolver tomar uma atitude, mas mesmo assim, ela teve uma conversinha muito da fuleira, assim, que nem tipo assim, nossa, não, não rendeu. Nem depois de tudo que ela soube, nem mesmo assim a polêmica dela, a história não rendeu. Só que ela tá atuando bem, ela tá se esforçando até. Ela tá atuando bem. Ela se vê que ela tenta chorar ali, às vezes. Ela fica agora nesse negócio de ficar dando risada com o Diego, né? Que ela incorporou aí depois que o Tadeu falou que ela e o Diego, nossa, que eles são super engraçados juntos, agora ela tá o tempo inteiro rindo. Então ela tá se esforçando. Nas provas ela se esforça bastante. Tanto que as pessoas começaram a pegar a estratégia dela das provas. Então teve muita prova que a galera ganhou, só que foi com a estratégia da vitória. Então acho que ela se esforçou. Ela se esforça nas provas, ela tenta ali. Ela tenta. É que ela é desse jeitinho aí. Não tem muito o que tirar. Então, aliás, acho que também vou colocar ela aqui, ó. Melhor atriz. Porque ela também atua, viu? Nossa senhora, como atua. Ela, e ela chora, o choro dela sai até lágrima. E ela fingindo choque também. Os dois, né? Nossa senhora, muito, muito. A Graciane fica até menos atriz perto deles. Então vai nessa ordem aqui. Primeiro Vinícius? Não, primeiro Diego. O Diego é o que mais atua. Aí depois o Vinícius. Aí depois a Vitória. Não, a Vitória é o último. A Graciane é mais que a Vitória. Então, ó, contratações da Rede Globo, hein? Fica a dica, Rede Globo. É Vinícius. Vixe, Vinícius é difícil, hein? Vinícius. Durante metade do programa, ele foi sombra da Aline. Ali no comecinho, aí depois do final, mais ou menos no final, ele começou a causar. Só que assim, muito choro, chora demais, faz muito mimimi, faz muito VT. É louco por um VT. Vou colocar ele aqui no melhor ator. Oscar de melhor ator. Porque, nossa, como ele faz VT, ele fica, tudo que acontece ele chora e não escorre uma lágrima. Mas ele chora. Aí a história dele, de que ele é bissexual. Assim, legal, que ele se assumiu, legal. Mas assim, o momento que ele escolheu e o jeito que ele fez pareceu bastante VT. Aí depois ele veio com aquela história de que ele foi rejeitado pela mãe dele, expôs a mãe dele, o Brasil inteiro. Não era pra estar ruim. Enfim. é, Aí essa história também foi mó VT, dele ser rejeitado. Na verdade, quando ele foi falar, não, mas eu recebo muito amor dos meus pais, porque ele já viu, né, que ele falou besteira. Aí ele já se corrigiu. Então, não, mas eu sou muito amado pelos meus pais, não sei o quê. Ou seja, falou só pra fazer VT. Então tá aí, ó. Oscar melhor ator pra ele. Vilma. Dona Vilma, o que que fala dela? Vamos ver. Planta. 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 Ela deu uma chacoalhadinha ali de vez em quando. Em alguns. No Sincerão ela aparecia.
Mas acho que não é suficiente pra tá no beleza. Será que eu ponho ela no beleza? Tô na dúvida se eu deixo ela na planta ou se eu ponho ela no beleza se esforçou. Eu vou deixar por enquanto na planta, só que eu vou deixar ela bem aqui no final, porque eu tô em dúvida ainda se eu vou colocar ela no carrego, se eu vou colocar ela no se esforçou ou no planta. Vamos ver aqui como vai ficar depois. Porque assim, ela dava uma chacoalhadinha assim, dava uma polêmicazinha no Sincerão. Só que fora do Sincerão, ela não fazia muita coisa, né? Ela era meio apagadinha fora do Sincerão, então não sei, vamos ver. Mas ela se esforçava nas provas também, então do jeito dela, mas ela tentava, você vê que ela ficava até o fim. O máximo que conseguia, aquele monstro lá que teve que ficar em pé, ela ficou lá até ela cair de pressão alta. Foi até perigoso, né, pra ela. Mas então tô na dúvida, vou deixar ela aqui por enquanto no planta. Tamires. Tamires que deu as encrencas dela também, de ela fazer as fofoquinhas com a irmã dela, falando, maioria das vezes falando mal da Vitória, com a Camila, é, tinha opinião forte, mas era leão de quarto. Era muito leão de quarto. E ficava muito na sombra da Camila. Então eu achei que não é uma planta. Também não é nem deveria ter entrado, porque ela deu ali, teve conteúdo, gerou conteúdo, mas não chegou a carregar nas costas, nem merecer ganhar. Então eu vou colocar aqui, ó, no beleza. Beleza, foi beleza, tá bom pra ela, pra Tamiris, tá bom. Saiu, achei que ela saiu também um pouco cedo, poderia ter ficado mais. Aliás, eu devia ter colocado essa categoria. Saiu cedo. Achei que ela podia ter ficado mais no programa. Renata, olha, também tô em dúvida se eu deixo ela na planta, se eu deixo ela no beleza. Acho que ela não chega a ser planta, porque ela defende as opiniões dela. Ela também se esforça nas provas. Ela fala mesmo o que tem que falar, não tem medo de falar as coisas. Gerou bastante polêmica também no Sincerão. Faz um mimimizinho também, faz um mimizinho. Então, acho que é se esforçar um pouquinho, né, esse mimizinho dela. Tenta fazer, dar uma choradinha ali quando não é pra chorar, na verdade. Então, eu vou colocar ela aqui no beleza também. Beleza. A menina aqui, que eu esqueci o nome dela até, Raíssa, a menina Raíssa. A Raicinha, planta, não tem nem o que falar, ficou pouco tempo. Planta, só chorou, só chorou, só chorou. Planta, total. E Matheus. Matheus só se ferrou, ele só entrou pra se ferrar, nem devia ter entrado. Só entrou pra se ferrar, ele só se queimou. Falando mal da. Não defendia a amiga pra Camille e pra Tamires. Era planta. Falava muito, além da conta. Cortava a amiga quando não tinha que cortar. Falava quando não tinha que falar. Então, pro Matheus vai aqui. Nem devia ter entrado. Tadinho. Mike. O Mike ia muito bem nas provas. Mas não é power couple. Então eu vou colocar ele aqui no planta. Ah, eu tô em dúvida também aqui com a Vitória, se eu deixar ela no planta. Porque se eu for colocar ela por causa das provas, vou deixar elas duas aqui. Porque se eu coloquei o Mike no planta e ele se esforça nas provas, eu deveria colocar a Vitória também, né? Porque ele foi planta, né, o programa inteiro. Só foi aparecer aí no final porque não tem mais ninguém pra aparecer. Aí ele foi aparecer. Mas, tipo assim, 80% do programa ele foi planta, total. Tava escondido ali, o amigo dele saiu, ele se escondeu, totalmente se escondeu. Vou ficar na dúvida aqui da. Vou deixar o Mike aqui também junto, porque os três aqui tô na dúvida se eu deixo eles no planta ou não. Dona José é uma planta, essa aqui não tem nem o que falar. Que não devia nem ter entrado. Não devia nem ter entrado, porque ela é antijogo. O que ela puder melar nas dinâmicas, ela mela. Foge das provas, não quer fazer prova, não quer fazer dinâmica. Fazia tudo com as. Não, não pode falar isso. Fazia tudo com o calcanhar, de qualquer jeito. Não devia nem ter entrado. E ficou além da conta. Se ela não tivesse entrado, ela não tinha se arrastado até quase o fim do programa. Ela foi sair agora, gente. Não era nem pra ela ter entrado, ficou até o final. Não era pra ter entrado, não devia nem ter entrado. O João. O João. Eles deram uma causadinha aí, né? Falando mal também, falando mal das pessoas pelas costas, falando. Vão muito bem em prova, causaram bastante. Mais ou menos depois da 60% do programa, eles deram polêmica também, fala mesmo no Sincerão, fala o que estão pensando, falaram mal do funk, ganharam bastante dinheiro. Então é isso, deram bastante polêmica falando mal de mulher, né? Falando que. Ai, que eles falaram da Eva?
Ai, que essa Eva, eu já peguei mulher muito mais bonita que ela. Então é isso. Era coisa ruim? Era, na maioria das vezes era coisa ruim? Era. Mas gerou. Então, não chega a ter carregado nas costas, porque também não foi pra tudo isso. Mas, beleza. Se esforçaram. Guilherme. O Guilherme acho que se esforçou também, né? Não chega a carregar nas costas. Ele poderia, tá? Não merecia ganhar. Só que ele não compra, ele não tem as batalhas dele. Ele só tem as batalhas dos outros. Esse é o grande erro dele. Se ele tivesse as batalhas dele e não a dos outros, ele estaria no merece ganhar. O problema é que não tem. Ele é bonzinho, né? Ele tem um bom coração. Então, o que que acontece? Ele não tem treta. Ele só entra na treta dos outros. Mas é uma pena, né? Porque é um menino que, você vê, ele sabe se posicionar, ele sabe falar bem. É um pouco hipócrita, sim. É sim, é um pouco hipócrita mesmo. Porque, por exemplo, fala que. Quando ele foi hipócrita, tenho que lembrar. Ah, quando ele fala do paredão. Por exemplo, que ele fala que a Renata não votou na Aline, no paredão, ficou esperando ser líder, que se fosse ele ia botar o embate até o fim. Mas, quando o grupo dele votou, ele votou junto, né? Então, falou da Renata e fez a mesma coisa. Então é hipócrita. Mas é um bom participante, jogou bem, beleza. Aliás, acho que desses aqui, ó. Ah, esses todos aqui jogaram muito bem. Então, a, a menina Graciane, Oscar melhor atriz. Oscar melhor atriz, porque essa mulher conta uma mentira com uma cara deslavada que eu não sei como ela consegue. Ela deveria ser atriz, essa mulher. Ela deveria ser atriz, porque é assim, ó. A face dela não fica nem vermelha. Ela conta as mentiras e não fica nem vermelha. Ah, quê? Pegaram o ovo da. Ah, quê? Ah, é? Verdade. Ah, falaram não sei o quê. É? Nossa, eu não. Não, falei não. E ela roubava a comida dos outros e não fazia. Nossa, não tava nem aí. Melhor atriz. Troféu Oscar de melhor atriz pra ela. A Giovanna Planta. Também não ficou muito tempo, só teve uns negocinho com o Mike, mais nada. Nem lembrava que ela tinha passado pelo programa. Esse menino é. Como que era o nome dele mesmo? Como que era o nome dele? Ai, dane-se. Esse menino aqui. Tô em dúvida entre planta ou não deveria ter entrado, porque ele só falou merda no programa. O pouco que ele falou, ele era uma planta que nem deveria ter entrado, porque o pouco que ele falou merda. Mas ele saiu logo, então tudo bem, então vamos deixar ele aqui. Mas se bem que o Matheus também saiu logo, né? Mas é que ele se queimou demais. Bom, tá, vamos deixar ele no planta mesmo. Ele não fez nada também, logo saiu. Ai, ele era muito planta, gente, muito planta. E ele me dava um. Ai, eu tinha uma raiva de olhar pra cara dele. Será que eu coloco ele não devia ter entrado? Vou deixar ele aqui no meio, ó. Vou deixar ele no meio, porque ele é um pouco dos dois. É uma planta que nem deveria ter entrado. Porque, nossa, tinha um asco, sabe? Quando eu olhava pra cara dele. Raiva. Eva, planta. Essa não há dúvidas. Planta. O pouco que apareceu foi treta da Renata também, que ela sabe se posicionar, sabe? Mas assim, ela parecia que ela tinha preguiça de falar, tinha preguiça de jogar, tinha preguiça de tudo. Planta total. Não fez nada o programa inteiro. Não é à toa que ela saiu, mesmo sendo a dupla da pessoa mais forte do programa, que é a Renata. Conseguiu sair. Porque nem a torcida da Renata quis votar nela. Quis votar nela, não, quis salvar ela. Então, planta total. O Ed, o palhaço, o pouco que ele ficou, carregou nas costas. Ficou pouco, mas carregou nas costas. Só apareceu ele o tempo que ele ficou no programa. Carregou nas costas. Infelizmente, o Brasil mais uma vez mostrou que não sabe votar e tirou o palhaço logo no começo do jogo. Pois é, fez falta, porque foi uma edição parada, uma edição morna. Morna nem morna, uma edição temperatura ambiente. Foi uma edição temperatura ambiente, porque vocês tiraram ele, tiraram o Tamires, tiraram Camila, tiraram as pessoas que não era para ter tirado, mas carregou nas costas, infelizmente, por pouco tempo. Quem sabe ele vai pra Fazenda? Será? Será sim? Ó, fica a dica, Carelli, chama ele pra Fazenda. Próximo é Diogo. Diogo Planta. Planta, que ele não chegou a se queimar, a ponto de não dever ter entrado, mas foi planta, não fez nada do programa inteiro. Fez nada do programa inteiro.
Só, fez, né? Beijou a Aline. Mas parecia que também. Nossa, parecia que tava com preguiça de beijar também. Não sei. Só, outra coisa que ele fez, segurou a Vilma. Segurou a dona Vilma, porque enquanto ele tava lá, a dona Vilma nem falava. Ele só ficava, não, mãe, não pode, não pode, não pode. Ai, não, mãe, não fala assim. Ai, não. Então, planta, total. Mas ele devia ter entrado, porque senão, se ele não tivesse entrado, a dona Vilma não tinha entrado. Então, ó, tá vendo? Já sei onde eu vou colocar a dona Vilma e esse daqui. Diego. Ai, Diego. Melhor, Oscar, melhor ator, gente. Afe Maria. O tempo inteiro atuando. Nós ao vivo, então, é 100% atuação. Ele tá, tipo assim, ele falando os discursos dele, parece que ele tá lendo um TP. Na hora que, parece que ele fala, Tadeu, meu TP aí. Aí ele, hoje eu vim aqui falar pra vocês, Brasil, porque eu preciso de que vocês ficarem, porque eu sou esse menino todo alegre. Então, o Brasil tem que votar pelo amor, que eu sou assim mesmo e eu vim aqui mostrar quem eu sou. Nossa, gente, muito atorzinho. Aí ele com a ansiedade dele, que só aparece na hora que convém. Na hora que não convém, ele tá sem ansiedade nenhuma. Gira, 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 roda, roda, jequiti. Faz um mimimi. Nossa senhora. E a risada dele, forçada. Nossa, total. Globo. A Dani, planta. Planta, planta. Não vou deixar ela no. Nem devia ter entrado, porque ela foi boazinha. Ela tem um bom coração. É uma moça boa. Pra ser amiga, queria que fosse minha melhor amiga. Mas no programa, não. Ou vou pôr no nem devia ter entrado, porque ela era muito planta. Nem devia ter entrado, porque ela melava ainda as dinâmicas. As dinâmicas que ela participava, ela conseguia melar. Nossa senhora. Você nem lembrava que ela estava na casa. Não dava nem pra perceber que ela estava na casa. Quando ela era obrigada a participar de uma dinâmica, ela participava e se enrolava e falava coisa nada com nada. Tentava sair pela tangente. Nas provas ia mal pra caramba também. Nossa senhora, nem devia ter entrado. Com todo respeito, porque gosto da Dani, queria deixar bem claro aqui. Gosto muito da Dani, é uma pessoa ótima, maravilhosa, mas não devia ter entrado. A próxima. Camila carregou nas costas. Carregou, enquanto ela estava no programa, também saiu cedo, porque ela devia estar no programa até agora, carregou nas costas. Fez que fez, ela era a casa, né, gente? Não se falava em outra coisa a não ser Camila, não tem nem o que falar. Era também pro mal? Era pro mal. Mas era leão de quarto? Era leão de quarto. Mas só se falava na Camila. Falando da Renata, falando da Vitória, principalmente, né? Falando mal pelas costas, sim. Não tem nem muito tanto o que falar, porque foi meio que mais isso que ela fez. Ela tinha um carisma, na minha opinião, assim, tinha um carisma, então acabava que ela chamava muita atenção pra ela. Ela tem um jeito forte de falar, então ela se impunha. Então é isso. A Aline também carregou nas costas. Merece ganhar? Será que ela merecia ganhar? Eu acho que ela não chega a merecer ganhar, porque ela não soube ponderar. Então ela tinha que ter. Como que eu vou dizer? Achei que ela era um pouco repetitiva. Então ela ficava sempre falando assim, em vez de ela defender o ponto dela, ela muitas vezes ela caía naquele negócio de falar, você não tem argumento, sendo que a pessoa estava argumentando. Aí ela não tinha contra-argumento, o que, que ela falava? Você não tem argumento. Então acho que nesse ponto ela pecou. Ela não soube, ela muitas vezes não tinha como contra-argumentar, então ela saía pela tangente. E ela não soube também maneirar. Por exemplo, chegava na pessoa, olhava muito assim de cima, então ela tem que saber meio Juliette, sabe? Falar de baixo pra cima, não de cima pra baixo. Então isso acabou pesando muito contra ela, né? Então acho que eu só não vou colocar ela não mereceu ganhar por causa disso. Porque ela às vezes dava umas escapadinhas, deu umas passadas de ponto. Então não mereceu ganhar. Agora, como a gente tem aqui na planta, Mike planta. Mike planta e Dona Vilma, beleza, se esforçou. Achei que ela se esforçou, deu umas tentadinhas ali. Deu umas causadinhas também, falando ali com a galera, falando mal das pessoas. Se esforçou, vamos aqui. Mas entre o beleza, ela é a última. De planta, será que as plantas estão na ordem certa? Acho que estão. Acho que as plantas estão na ordem certa. Acho que eu vou deixar então esse Mike aqui não nem devia ter entrado. Esse Mike não, o amigo do Mike. Ai, ai. Não, vou deixar ele aqui. Se bem que se a Dani tá não nem devia ter entrado, ele deveria estar também.
Pronto. A ordem de planta tá bom assim? Acho que tá ok. E de entrega, a Aline, porque ela ficou mais tempo, depois o Palhaço e depois a Camila. Tá bom assim. Tá ótimo. E merece ganhar? Ah, vocês acharam que ninguém merece ganhar? Pois eu deixei aqui. Pois eu deixei aqui pra vocês. Bom, não merece ganhar. Portugal carregou nas costas. Tadeu também carregou nas costas esse programa. E o Dami merece ganhar. Quem merece ganhar? Quem mais entregou nesse programa? Portugal, Dami. Tadeu às vezes deu umas escorregadinhas. Tipo assim, ele estaria no merece ganhar? Se não fosse, às vezes, que ele deu umas escorregadinhas, que ele fica falando que Diego e Vitória são engraçado, que a Vilma é Zeca Pagodinho, daí ela ficou, todo mundo na casa ficou achando que ela é a campeã, que o Brasil ama ela, ficou com medo de colocar ela no paredão. O que mais que ele fez de errado? Ah, ele deu umas escorregadinhas aí. Senão ele ia estar no merece ganhar. Mas como ele deu umas escorregadinhas, um ao vivo outro, vou deixar ele aqui no carregou nas costas. Porque ele deu uns pá. Nossa, na hora que ele chegava, pá, pá, dando patada, nossa, que delícia. Quando a Dani começava a enrolar, ele dava umas patadas nela. Vai, fala logo, fala. A galera começava a querer sair pela tangente, ele já logo. Não, é isso, você tem que falar quem você colocou no não gostou, você tem que falar porque você não gostou. Você não pode falar outra coisa, não. Você colocou no não gostou, tem que falar porque você não gostou. Então ele falava mesmo. É isso aí, carregou nas costas também. O Dami também. O Dami merece ganhar, porque ele tá sempre ali fazendo mais do que ele deveria. Que ele consegue ainda deixar um negócio que não estava animado, animado. Dami. A grande sensação do programa é o Dami. Fizeram até mini Dami, fizeram até bonequinho para vender dos Dami. De tanto que eles merecem ganhar. E Portugal nem se fala, né? Portugal é o brilho do programa. Eu fico esperando para mim, por mim tinha Cat BBB todo dia. Todo dia tinha Cat BBB por mim. Mas não vai ter. Quem era mais plantão? Mike era menos, né? É, o Mike tem umas balançadinhas aí também. Então vai ficar aqui. Tá isso. É esse. Esse foi o Ranqueando Participantes dos BBB 25. Para você que ficou aqui comigo, muito obrigada. Para você que vier depois no ao vivo também, muito obrigada. Deixa seu like, que ajuda muito. Eu tô precisando crescer, o canal é pequenininho, então se inscreve para mais conteúdo que nem esse. E eu também faço shorts falando de BBB. Vou falar do Power Couple e da Fazenda. Então, se você gosta, já segue. E eu também falo de fofocas, tá bom? Então é isso, muito obrigada. Beijo. Até a próxima.